Olá, estamos reiniciando mais uma temporada do Câmara Entrevista, o programa que procura trazer os temas e entrevistados que estão na ordem do dia. No programa de hoje, nesse programa de reestreia, vamos tratar do Imposto Solidário. E para trazer mais informações sobre esse tema, vamos conversar com a secretária adjunta da Fazenda, Fernanda Ferreira dos Santos. Fernanda, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e vir falar de um tema importante, que é o Imposto Solidário. Exato, eu que agradeço essa oportunidade. Fernanda, qual a data limite para as pessoas, por exemplo, declararem o imposto de renda? Antigamente era um prazo mais reduzido, mas agora já há alguns anos, esse prazo foi alargado. Exato. Então, a data limite agora é 30 de maio, e a gente pede que as pessoas façam, então, a declaração e já aproveitem a fazer a destinação nesse período. E quem deve declarar o imposto de renda para o telespectador, a telespectadora que nos acompanha, Quem pode fazer essa declaração para o imposto de renda? Sim, então essa declaração agora é para as pessoas focadas nas pessoas físicas, Elas têm que fazer essa declaração até 30 de maio e aproveitar para fazer a destinação. Quais as despesas são dedutíveis, digamos assim, que as pessoas podem colocar no imposto de renda? Na verdade, as despesas as pessoas colocam todas as... quem faz, ou melhor, organizando, quem faz a destinação geralmente é por quem faz o imposto de renda de forma completa, Então, ainda não conseguimos pegar a destinação das pessoas que fazem a declaração na parte simples. Então, sempre quando as pessoas têm a declaração na forma completa, é que conseguem fazer a destinação no site da Receita, E dentro desse processo, obviamente, existe o imposto solidário, A senhora, antigamente, nós conversávamos nos bastidores aqui, a senhora, antes, na gestão anterior, já era secretária adjunta de uma outra secretaria e também integrava o CONDICA, Isso, exato. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, E já estava também à frente do Imposto Solidário, Queria que a senhora explicasse mais um pouco, de forma breve, a gente depois vai entrando, nos meandros, mas como funciona o Imposto Solidário, Então, eu estou à frente do imposto. Junto ao Conselho, eu já estou desde 2019, que me fez ter essa afinidade com a questão do Imposto Solidário, Ele já está no município há bastante tempo, que foi criado, instituído, digamos assim, pela Rosaura Vargas, que ela é fomentadora desse programa no município, E posterior à minha inserção, então, no Conselho da Criança e do Adolescente, quando me tornei vice-presidente em 2020, eu comecei a dar andamento nesse imposto, até porque a Rosaura acabou se aposentando, Uhum. E aí, como a gente tem já trabalhava anteriormente junto, me apoderei da questão do imposto. Mas ele é um programa no município, então, que a gente foca, em fazer com que as pessoas se conscientizem, em fazer essa destinação junto ao imposto de renda, quando faz pelo programa ali, o próprio programa já faz os valores, tanto para o Conselho do Idoso quanto para a criança e do adolescente, E ele faz essa divisão, então. A pessoa só lança, o que tem a ser creditado, vamos dizer assim, E o próprio sistema já faz as divisões dos valores. E aí ela só escolhe a cidade de Santa Maria, os dois impostos, os dois fundos, da criança e do adolescente e o do idoso, e posterior emite as DARFs para pagamento até 30 de maio. E esse programa, essa destinação do imposto, ela visa a atender as instituições que são cadastradas junto aos dois conselhos, E que esses valores eles trazem, então, maiores benefícios a essas instituições que são inscritas, junto aos dois conselhos. E quantas instituições hoje estão cadastradas? Esse cadastramento ele não é engessado, Por exemplo, um ano pode ter tantas instituições, outro ano pode ter mais, menos. Hoje, quantas instituições estão cadastradas e quais são essas instituições? Hoje, cadastradas, o CONDICA, cadastradas que podem receber a destinação do Imposto Solidário, junto ao CONDICA são 24. E junto ao COMID são 4. Então,
no site da Receita tu faz a divisão dos valores e posterior é importante, né, que o cidadão faça então a destinação junto às instituições diretamente no site da prefeitura, porque é esse momento que ele vai escolher qual é a instituição que ele quer beneficiar, né? Ou então pode destinar diretamente para o fundo, que posterior o fundo, né, o Conselho da Criança e Adolescente ou do COMID, eles fazem editais e essas instituições recebem os valores igualitários, né? Secretária, né, para o telespectador, a telespectadora que nos acompanha, o interessado ele pode destinar para os fundos, né, dessas duas políticas públicas, tanto para o idoso quanto para a criança e para o adolescente, pode destinar para os dois e pode destinar para mais de uma entidade? Como é que funciona? Ele pode destinar pode escolher uma instituição, né? Ou do Conselho da Criança ou uma instituição do COMID. Não pode para uma de cada uma? Ou pode ser para uma de cada uma, porém não pode ser para mais de uma dentro do próprio conselho, seria isso, né? Ou então, se não escolher a instituição beneficiada, pode direcionar diretamente para o fundo de cada um dos fundos, né? O percentual. Sim. E me diga uma coisa, qual o percentual máximo, né, que as pessoas podem destinar, né? Pode ser destinação para pessoa jurídica e pessoa física também? Agora, nesse momento, somente as pessoas físicas podem destinar, né? E é 6% dividindo, então, 3% para cada um dos fundos, para cada um dos conselhos, melhor. Exatamente. E vai abrir uma janela onde as pessoas jurídicas poderão também destinar para o imposto solidário? Exato. A partir, as pessoas podem, posterior à declaração, né, que encerra o período, elas também podem ir no site da prefeitura e emitir a DARF ali, né, que as pessoas jurídicas geralmente fazem isso, né, ou destinam diretamente para quem tem as contas do fundo, CNPJ já. Antigamente tem pessoas que já fazem essa destinação direta, né? Secretária, sempre se comenta muito, né, e eu me lembro que a Rosaura, enquanto ela ainda era servidora do município, né, ela estava muito presente, não só ela, né, outros integrantes também da equipe, né, da educação fiscal, que trabalhavam com a questão do imposto solidário, falavam muito, né, no que Santa Maria deixa de arrecadar muitas vezes, né. Esse valor que tem deixado de ser arrecadado, ele vem diminuindo, mas ainda há um espaço muito grande de arrecadação. Eu queria saber da senhora o que foi arrecadado, por exemplo, no ano passado e qual é o máximo de potencial que a gente pode arrecadar para ficar aqui em Santa Maria e beneficiar tanto as políticas públicas para idosos quanto para crianças e adolescentes. Santa Maria tem um potencial gigante, né, de arrecadação. Então, ela poderia, no imposto solidário, se todas as pessoas que são cadastradas fizessem a destinação, né, hoje, Santa Maria tem um potencial de 36 milhões, né, e infelizmente muito embora colocamos metas a serem atingidas, né, o ano passado a gente arrecadou 4 milhões e 5 por volta, né, deste valor. E a gente tem esse potencial de 36 milhões, porém, de 37 mil habitantes que fazem, né, a declaração do imposto, atingimos só a meta de 1.800, em torno de 1.800 pessoas, então é muito pequena, né? Então, nós temos, sim, um potencial gigante e queremos cada vez fomentar isso no município para que as pessoas se conscientizem, porque se percebe que muitas não sabem como ocorre a destinação, né? E não sabem que não tem nenhum custo, né? Isso é importante a gente frisar, que as pessoas que fazem a destinação, elas não têm custo, né? E que talvez assuste um pouco o cidadão que tem esse desconhecimento, né? Então, temos um potencial enorme de atingir muitas pessoas para que atingíssemos melhor esses 36 milhões, quando, no entanto, a gente consegue atingir só no máximo 5, né? Então, a senhora falou que, por exemplo, 37 mil santamarienses podem fazer essa destinação. Exato. E o ano passado só 1.800 fizeram. Em torno de 1.800. Então, em valores pode ser arrecadado até 36 milhões. Exato. E foram só 5 milhões. Isso. E 5 milhões já é um valor bem mais alto do que anos anteriores. Exato. Né? Nós podemos dizer assim que a gente tem aumentado muito os valores da destinação, porém ainda é muito longe da meta que se tem potencial para ser atingido, né?
E esse ano, qual é a meta? O ano passado foi 5 milhões. Qual é a meta para esse ano? Esse ano, a meta é em torno de 10 milhões, né? A gente espera atingir. E esperamos que as pessoas também venham buscar informações conosco ali da prefeitura e até diretamente com os próprios conselhos, né? Que orientem e que tirem as suas dúvidas no sentido de entender melhor como que ocorre essa destinação. E, às vezes, percebe também uma insegurança na questão das pessoas não saberem se efetivamente o valor vai ser empregado, né? E a gente pode garantir, né, com muita tranquilidade aos cidadãos e que eles façam a destinação e que todas as instituições elas são fiscalizadas, né? Então a gente tem tanto os dois conselhos têm esse cuidado, né, de verificar se está sendo realmente empregado. Eles têm uma prestação de contas. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar com relação à questão do que a senhora falou, que muitas vezes o cidadão aqui de Santa Maria desconhece, né? Porque, de certa forma, se a gente for fazer uma análise do tempo histórico, é algo recente, né? Que já tem alguns anos, mas é algo recente. Então, é normal que, muitas vezes, algumas pessoas tenham algum desconhecimento. Para combater esse desconhecimento, para ampliar as pessoas que arrecadam, qual é a política, por exemplo, que o município vem fazendo para instruir a população sobre o imposto solidário? O município, desde quando eu comecei a tomar frente do imposto, né, o município tem feito muitas campanhas nesse sentido e divulgação nas mídias, né, nas redes sociais e também em propagandas, né, e nós temos, graças a Deus, pessoas que são muito parceiras, assim, que é o Carlinhos Costa Weber, o Adilson Cato, né, o pessoal do Espaço Contábil, até agradecer muito a eles, a Rosaura Vargas, que são grandes fomentadores no município e pessoas que conseguem movimentar muitas outras pessoas nesse sentido, né? Então, esse período inteiro, até maio, nós realizamos muitos encontros com as instituições, né, que ainda eles não aconteceram, mas o ano passado foi esse encaminhamento que a gente deu. Foram muitos encontros com as instituições em vários locais e sempre chamando a população para que fosse, né, aos locais, que entendesse um pouquinho mais de cada instituição, o que cada uma oferta para as crianças, né, quais são os seus programas, quais são as políticas que eles oferecem, né. Então, é nesse sentido. E que as pessoas que têm conhecimento também, elas possam divulgar cada vez mais, porque hoje a rede social ela atinge muitas pessoas, né, e de forma muito rápida. Então, a gente pede, né, que essa divulgação seja cada vez maior. Secretária, e com relação, assim, por exemplo, a senhora falou assim que muitas vezes as pessoas podem ter algum, digamos assim, no popular, um pé atrás com o investimento desses recursos, tanto nas políticas para crianças e adolescentes como nas políticas para o idoso. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre como esse dinheiro chega na ponta, de repente dando algum exemplo para o telespectador, a telespectadora, de como esse recurso é bem utilizado pelo poder público. Esse recurso, então, assim que chega para as instituições, né, a gente faz uma destinação do valor inteiro que vem, né, posterior dos valores deduzidos da receita, né. Então, as instituições, geralmente, elas fazem uma ampliação de locais de trabalho, né? Ou contratação de profissionais, um melhoramento da estrutura física, isso é bem importante, né? A própria PAI ali, que eu uso como exemplo, que hoje ela é referência, né? Não só aqui no município, como em outros locais e no próprio estado, né? A PAI ampliou muitas salas de atendimento para as crianças, né? Então, isso, quem quiser pode ir lá à PAI, né? Para verificar que as estruturas, né, institucionais melhoraram consideravelmente. O aparelhamento de utensílios utilizados nos atendimentos das crianças também cresceu. A Colibri também, outra instituição bem conhecida, né? Ampliou salas. Então, cada vez mais, as instituições elas fazem esse crescimento na questão de melhoramento no aparelhamento físico e estrutural, como também na questão de utensílios que são utilizados para esses empregos das políticas, né? E além da Colibri, da PAI,
Tem a ONG Nossa Vida Sua Vida, que é uma ONG mais nova, né, que entrou no conselho. Tem a CD Dica, entre outras tantas que fazem ótimos trabalhos, né, aqui com as crianças e adolescentes. E no Comid a gente pode falar do Lar das Vovozinhas, que todo mundo conhece, né, que também é para contratação de profissionais, também um melhoramento das estruturas físicas para atender melhor os idosos, né, então são sempre nesse sentido. E a senhora falou que existem mais de 20 entidades que estão habilitados para receber com relação a criança e adolescente e 4 com relação a políticas públicas do idoso. Essas entidades elas têm que estar dentro dos respectivos conselhos? Isso, tem que estar dentro dos seus respectivos conselhos, cadastradas, porque no município, na verdade, a gente pode ter mais instituições cadastradas, né? Mas habilitadas temos essas, né? E provavelmente em Santa Maria tem outras tantas instituições que não são cadastradas e nem habilitadas. E é importante que procurem os respectivos conselhos, né, e façam esse cadastro, façam a legalização, né, para que possam também receber o imposto, porque é de grande ajuda para as crianças e adolescentes e para os idosos, né? Pois é, isso que eu ia lhe dizer. Então, existe um espaço aí para mais entidades estarem cadastradas e também legalizadas. E essa legalização ela é muito burocrática ou não? Não, na verdade, não é que seja burocrática, ela é de maneira responsável, digamos assim, né? No Condica, as instituições, elas entram em contato, né? Via e-mail ou telefone, há um número de documentos que precisam ser entregues, né? Além disso, precisa do atestado de pleno e regular funcionamento e também um atestado de captação de recursos, né? Então, acredito que o Comid, ele também faça nos mesmos moldes, né? Então, e posterior, há uma comissão também que fiscaliza essas instituições, né, para ver se tudo que está sendo de documento juntado ali e o próprio regulamento, né, o próprio regimento interno dessas instituições está sendo cumprido, né, no dia a dia, porque elas podem vir trazer documentos e no dia a dia ser diferente. Então a gente tem uma responsabilidade de fazer essa fiscalização, né? E a senhora disse que os conselhos, tanto o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso, eles fazem essa fiscalização. Como é que é feita assim, essa fiscalização? Ela tem uma periodicidade? É só os conselhos que fazem? Ou a prefeitura também tem um órgão específico para fazer essa fiscalização? A prefeitura em parceria, né, com os conselhos, mas são 90% assim, das pessoas que trabalham nos conselhos são vindo da rede de fora e outro percentual é interna da prefeitura, né? Que dentro do regimento de cada conselho, ele exige a participação específica de cada sociedade civil, órgão público. A paridade, então, né? Isso, exato. Então, hoje, o Condica mesmo, ele era formado por uma comissão, né, que a gente tem comissões separadas, comissão de fiscalização, comissão de cadastro, comissão de avaliação de projetos. Então, essa fiscalização essa comissão de fiscalização, né, ela avalia toda a documentação trazida. Se tiver alguma dúvida, vai solicitar à instituição, né, para que ela se ajuste ou responda os quesitos. Estando ok, né, há uma fiscalização, então, deste pessoal que vai até a instituição, ver se o projeto que está ali dentro do que se discorreu, né, está ok, se a instituição está com os documentos certinho, né, alvará, enfim, e posterior a isso está apta a fazer a captação, né. Em geral, e com relação depois à aplicação dos recursos, em geral, as entidades aplicam corretamente? Também tem uma fiscalização nessa outra etapa? Sim, as entidades, elas que estão junto ao conselho já há bastante tempo, né, elas aplicam de forma correta naqueles exemplos que eu te elenquei anteriormente, né? E elas fazem uma prestação de contas para nós. Então, sim, é bem avaliado, né? Verificado e fiscalizado. Então, elas trazem toda a documentação de aonde foi empregado o valor, notas e tudo mais. São colocados planilhas, né? Para preenchimento, né? Então, é bem correta, assim, essa prestação de contas. Secretário, e para quem acha que, por exemplo, vai perder muito tempo, ou então fazer essa destinação, quando estiver fazendo o seu imposto de renda, fazer essa destinação para o imposto solidário, né, para uma entidade,
ou para o fundo, né? Tanto da criança, do adolescente quanto do idoso. Como é que é o passo a passo? É algo demorado ou é algo que pode ser feito rapidamente? Não, é muito rápido porque o próprio sistema, né, ele faz essa contabilização dos valores, né? Então, quando tu estás ali fazendo a declaração do imposto, ao final diz, né, se quer destinar ou não. E aí, só clicando ali, o próprio sistema, ele faz a divisão dos valores, tanto do Condica quanto do Comid, né? E ao final, tu só precisa escolher se é a cidade de Santa Maria, quais dos conselhos e emitir a DARF, né? Então, assim, é muito tranquilo e é intuitivo, né? O ambiente mesmo, ele facilita isso, né? E posterior, quando for escolher as instituições no site da prefeitura, é muito fácil também, é só escolher ali Imposto Solidário, que é no campo direito do sistema, e ali diz, tanto Comid quanto Condica estão separados, né? Então, é bem fácil essa destinação. E retomando, então, por exemplo, quando o interessado, a interessada for escolher a entidade, ele pode escolher apenas uma entidade de um conselho e uma do outro, não pode escolher mais de uma do mesmo conselho, né? Sim. Quem tiver interessado, secretária, né, para fazer essa destinação, ou, né, enquanto pessoa física, jurídica, ou uma entidade que quer procurar os conselhos e começar a participar para receber recursos, como devem proceder? As pessoas que querem destinar, a gente sempre indica, né, como é pela o imposto, a declaração completa, né? Geralmente que procure o seu contador, ele vai saber te orientar da melhor forma possível, né? Mas se porventura já está acostumado a fazer direto no sistema, a gente indica que procure as instituições de referência, ou pode entrar até no site da prefeitura e ver todas as instituições, ou no próprio Instagram, que tanto o Comid quanto o Condica tem todas ali as informações, né? E pode conhecer um pouquinho de cada instituição para ter mais segurança, né, na destinação para quem vai fazer. Então, ou também, de qualquer maneira, pode ligar para os conselhos, né, e falar com os presidentes, né, e pedir maiores... um detalhamento maior de informações, né, que tenha mais segurança. Secretária, estamos chegando ao final do nosso programa, mas queria deixar um tempo para suas considerações finais. De repente, a senhora abordar um tema que a gente não abordou. Assim, só para finalizar, né, eu espero que cada vez mais as pessoas tenham um conhecimento e busquem também entender um pouquinho do que é, né, o programa do Imposto Solidário, porque a gente percebe que essas destinações menores, né, esse número pequeno ainda é por falta, talvez, de conhecimento, né, da população. Então, que liguem para o setor responsável, pode ligar ali até para a Secretaria da Fazenda, né, que a gente orienta, mas de preferência que ligue para os conselhos. Busque, assim, sanar suas dúvidas, né, e faça essa destinação, porque todo e qualquer valor que a partir de R$10, né, ele faz muita diferença para essas instituições que trabalham com essas crianças e trabalham com esses idosos. E como eu sempre digo, né, em todos os locais que eu vou, às vezes as crianças só precisam de oportunidade, né, e é o que muitas dessas instituições acabam dando, né, acabam fornecendo essas crianças e mudando o futuro de muitas delas, né. Então, eu agradeço muito a oportunidade para trazer, né? E espero que a TV Câmara, assim, e até a própria Câmara de Vereadores, que é sempre parceira, abarcando esses assuntos importantes, né? E que as pessoas cada vez mais divulguem, procurem, né? E orientem seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, para que a gente aumente e atinja uma meta bem maior, né? Tá certo, secretária, mais uma vez, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui para falar de um tema tão importante, né, nesse período agora, né, tanto o imposto de renda, né, quanto também a destinação de recursos para o imposto solidário. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Como nós falamos no início do programa, estamos retomando uma nova temporada do Câmara Entrevista, que procura trazer pautas, né, que estão na ordem do dia, e para isso convidar entrevistados e entrevistadas que dominem esses temas para trazer mais explicação, mais informações para a sociedade. Até o próximo Câmara Entrevista.